paz do Senhor, meus amados irmãos. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para deixar aqui com vocês mais um pouco da palavra. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez. E a palavra de hoje está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18, 23. Gênesis capítulo 18, 23. Eu vim falar do amor de Deus por nós, para aquele que acredita, para aquele que obedece, aquela pessoa que é obediente à palavra. A palavra de hoje está em no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 23, aonde que fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Está escrito assim: Abraão intercede com Deus pelos homens. E chegou-se Abraão dizendo, também o justo com o ímpio. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Isso aqui, Deus anunciou o fim de Sodoma e Gomorra, mandando os anjos destruir. E Abraão perguntou para eles se havesse 50 justos dentro daquela cidade, dentro daquela multidão de pessoas, se eles poupariam a cidade. Logo de ti que faças tal coisas. Longe de ti que faça tal coisa. O anjo falando, respondendo para Abraão. Longe de ti que faças tal coisas. Que mateis o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio. Logo, longe de ti, seja, não faria justiça o juízo de toda a terra. Então disse ao Senhor: se em Sodoma achares 50 justos, isso aqui os anjos de Deus estão respondendo. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Veja bem para você ver o tamanho do amor e o tamanho da nossa insignificância, a nossa incredulidade. Assim como foi destruído Sodoma e Gomorra, já está anunciado que Jesus irá voltar. Jesus irá voltar, meus irmãos. Pela boa vontade, ele irá voltar por ele? Claro que não. Jesus irá voltar pelas abominações que está tendo sobre a terra, a desobediência, cada dia mais crescendo aqui na terra. Então, pelo que eu vejo aqui, a terra, só você ler e refletir nessa palavra, você pode ver que, infelizmente, a realidade é que a terra está poluída. E respondendo Abraão, dizendo: eis que agora me entrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5 destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei. Se eu achar ali 45, ele não destrói. Se continuou ainda a falar-lhe. E disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não, o farei por amor dos 40. Quer dizer, se encontrasse 40, de 50, eles não destruiriam. Abraão foi reduzindo o volume de pessoas.
perguntando: se achar 40, o Senhor destruirá? Respondeu: não destruirei. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30. E ele disse: não o farei, se achar 30. E Abraão continuou dialogando, interrogando ali, para saber, por causa que Abraão estava preocupado ali com o quê? Com seu filho Ló, né? O sobrinho, seu sobrinho Ló, residia naquela cidade. Amém, meus irmãos? E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20, e disse: não destruirei por amor os 20. Olha para você ver o quanto é bom, o quanto é amoroso o nosso Senhor. Às vezes a gente passa por uma situação que a gente não sabe porquê, mas a gente não fez uma análise do nosso subconsciente. Nós não se perguntou se realmente nós estamos corretos com Deus ou como que está a nossa situação com Deus. Amém, meus irmãos? E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura achar ali 10, aí disse o anjo do Senhor, se achar 10, e disse: não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se seu lugar. Amém, meus irmãos? Você vê a importância dessa passagem. Às vezes nós temos que examinar o nosso subconsciente e ver como que está a nossa relação com Deus. Aquela cidade perdida, a cidade estava completamente perdida. Aquela cidade não se encontrava 10% de justo. Amém, meus irmãos? Não tinha 10% de justo naquela cidade. Por esse motivo, logicamente, que eu acredito sem querer, Deus deu a ordem para destruir. Porque a abominação estava demais. O desrespeito com a pureza do nosso Senhor estava demais. A consideração que nós devemos, a gratidão, estava demais. A falta de gratidão estava demais. Estava no ponto que não havia mais solução. Amém, meus irmãos? Então, o que eu vim entender com essa palavra? Sobre nós, vou falar sobre nós. Se nós tiver 10% de verdade, se nós tiver 10% de verdade no nosso interior, na nossa relação com Deus, talvez nós não passaria por grandes lutas, grandes desafios. Olhando essa palavra, nós podemos perceber que nós não somos nada. Nós teremos que melhorar. Nós teremos que melhorar a nossa conduta com Deus. Amém, meus irmãos? Naquela cidade, se tivesse 10%, não teria destruído a cidade. Às vezes a gente entra numa luta, não sabe por que a gente está lutando, e não estamos obtendo vitória. Por quê? Porque nós não estamos tendo nem aqueles 10% de retidão com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então é bom refletir nessa palavra, meditar, porque Deus é bom o tempo todo. Deus não quer muito de nós, Deus só quer a nossa obediência, a nossa verdade. E nessa passagem eu quero falar sobre também a mulher de Ló, que virou estátua. Por que motivo a mulher de Ló virou estátua de sal, que relata na Bíblia? Por causa de quê? Por causa da desobediência. Que os anjos falaram: vai e não olha para trás. Então Deus manda dizer, se ele
falou para você, vai,